batismo é a segunda ordenança que nós estamos vendo, né? Então, a primeira ordenança, ceia do Senhor. A segunda é o batismo. Então, tem o texto bíblico, está aí na tela para vocês, Mateus 28, 19, onde Jesus diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Uma ordem de Jesus, assim como a ceia. A palavra batismo, tá? Transliterada, só para vocês aí saber, ela significa imersão. Tá? Isto é, mergulhar. Portanto, né, nós batistas, né, aí você vê batistas, batismo, nós batistas fazemos o batismo imersão. A pessoa é mergulhada nas águas. Mas quem que se batiza? Aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que nasceu de novo. Vou tentar explicar aqui para vocês um pouco sobre o que é o novo nascimento, dentro dessa ideia da questão do batismo. Vocês estão vendo aí um desenho, o homem e um triângulo. Esse triângulo, ele representa a Trindade Santíssima. Não teria como eu desenhar a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então eu fiz esse triângulozinho, vocês estão vendo, tá? O vermelhinho, que representa então, a Trindade. O que isso significa? Que quando Deus criou o homem, nos criou, né? Eu e você, criou Adão e Eva, porque nós estávamos em Adão e Eva, nós somos descendentes de Adão e Eva. Tá? Então, quando Deus fez ao homem, o Adão e Eva, eles estavam em plena comunhão com Deus. Então, vocês estão vendo que o homem está aí, ó, numa conversa ali com a Trindade, né? Está uma comunhão plena com Deus. Mas, infelizmente, essa comunhão foi quebrada. Quando Deus colocou o homem, né, no jardim e disse para o homem: olha, vocês não comam desta árvore, da fruta do bem e do mal, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Essas foram as palavras de Deus. Deus não estava condenando o ser humano à morte. Muitas pessoas, às vezes, elas pensam isso, né? Ah, porque o homem pecou, Deus, né, foi lá e jogou elas à morte. Não. O que Deus estava dizendo era assim, ó, se vocês comerem, porque Deus sabia o que ia acontecer, está dizendo, certamente vocês morrerão, eu estou avisando. Então, não comam, é isso que Deus está falando, desse fruto desta árvore. O que significa esta árvore, né, dentro da história? Esta árvore simbolizava a escolha do homem entre o bem e o mal, a escolha do ser humano em viver submisso a Deus, porque o homem foi criado por Deus e para Deus, então ele deveria viver submisso a Deus, ou a escolha dele mesmo ser o seu Deus, isto é, eu vou determinar meus pensamentos. E o que o homem fez? Ele foi lá e pegou do fruto e comeu, isto é, ele estava dizendo, através dessa história, quer dizer, eu vou fazer as minhas escolhas, eu vou determinar os meus caminhos, eu vou ser meu Deus. É isso que ele estava dizendo. Então ele falou não para Deus. Quando ele deveria ter falado sim para Deus. Não, Deus, eu vou viver conectado com o Senhor, submisso ao Senhor, porque do Senhor vem a vida e do Senhor tudo que vem é perfeito. Mas ele escolheu não. Eu vou seguir meus caminhos. E ao fazer isso, o que aconteceu? O que a gente está vendo na figura. Toda a humanidade se tornou pecadora. Por quê? Porque Adão e Eva, eles eram os primeiros homens e nós estávamos na semente deles. E todo mundo que veio agora, que nasceu depois deles, nasceram debaixo do pecado. Então, nós já nascemos no pecado. E o pecado fez com que nós nos separássemos de Deus. Está vendo que houve agora ali um abismo? Foi criado um abismo. Por quê? Porque dentro de uma lei espiritual, que a Bíblia fala lá em Romanos 3, 23, né, todos pecaram e todos agora estão carentes, né, da glória de Deus. Então, nós ficamos distantes de Deus, fomos separados por Deus. E em Romanos 6, 23, fala sobre isso também, dizendo que o salário do pecado é a morte. Por isso, você está vendo que o homem está do lado da morte, Deus é
vida. A palavra de Deus se cumpriu. Olha, se você escolher viver sem mim, porque essa era a questão, você vai morrer. Não existe vida fora de mim. Sem mim você morre, comigo você está vivo. Então, ó, não come, não escolhe o lado errado. Ó. Aí está aí, o fruto do bem e do mal. Então, o homem foi lá e escolheu errado. E aí o que aconteceu? A morte passou a fazer parte da nossa história. Então, o homem já nasce, espiritualmente falando, morto, separado de Deus. Porque essa é a morte espiritual, é a separação do homem de Deus. E aí se criou esse abismo. Então, Deus agora é vida eterna e o homem está do outro lado. Ao longo dos tempos, né, o homem vem tentando se religar com Deus. Essa palavra religar, né, que dá origem à religião. O homem vem tentando se religar. O homem criou diversas religiões tentando ligar a Deus. E aí você tem todas as que você puder imaginar, né, de religiões tentando fazer essas ligações com Deus. O homem buscou nas boas obras a ideia de se ligar com Deus. Algumas religiões, elas trazem essa ideia. Ah, se você praticar boas obras, aí você vai ficar iluminado e você vai chegar à sua salvação e vai ser ligado com Deus. As boas obras não são suficientes para nos ligar com Deus. Ah, mas aí algumas religiões começaram a trazer a ideia da penitência. Algumas pessoas até se batem em si mesmo, né? Chicoteiam, como né, querendo fazer com que o seu corpo seja destruído, para o seu espírito se desenvolve com isso, destruindo o próprio corpo, buscando que dessa forma o espírito se desenvolva. As penitências. Outros fazem esse tipo de penitência carregando cruz, né? Vão carregando cruz até lá, Aparecida, né? A cidade lá de Aparecida. Mas nada disso nos leva à salvação. Nada disso é suficiente para nos conectar com Deus. Ah, e o batismo? Nós vamos batizar. Então, se eu batizar, eu estou salvo? Não, não é o batismo que salva. Né? A gente falou sobre isso um pouco. É o sangue de Cristo que foi derramado na cruz que nos justificou, que pagou o preço dos nossos pecados. Então, a nossa salvação é mediante esta graça de Deus. Deus nos deu esta salvação. Ele mesmo morrendo a nossa morte. O salário do pecado é a morte. Ele morreu a nossa morte, porque o homem pecou, não ele. Mas ele se fez homem, morreu a nossa morte, para que nós, então, pudéssemos nos religar com Deus. A gente vai ver no próximo desenho que é isso que vai acontecer agora. Olha lá, Cristo, na cruz, morre e cria, então, um caminho. Por isso ele diz, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o homem morto espiritualmente, ele em Cristo, então ele aceitando e crendo em Cristo, que é o caminho, que pagou o preço, morreu naquela cruz, ele consegue, então, vencer esse abismo. Nós vamos ver que daí o homem é reconectado novamente, por meio de Cristo, a Deus. Então, o homem vai estar do outro lado. Por quê? Porque Cristo vem e dá ao ser humano vida eterna. E é Cristo que vem e coloca sobre nós o quê? O Espírito Santo. Dessa forma, a gente fica novamente conectados com Deus. Ó, aí você está vendo, ó, o homem está atravessando o abismo. Por quê? Porque ele creu em Cristo. Quando você crê em Jesus Cristo, então você passa agora da morte espiritual para a vida eterna. Pode pular mais um para nós, Rubim. Ah lá, aí você está o quê? Novamente com Deus. Então, todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele passa por esta experiência. Ele está novamente com Deus. Ele atravessou, porque ele creu em Cristo, Jesus colocou ele em comunhão com Deus. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E aí você tem vida eterna. Agora eu vou fazer uma perguntinha. Assim, eu faço essa pergunta normalmente no presencial, né? E eu sei que aqui virtualmente, até não sei como é que mais... Mas eu quero fazer essa perguntinha para você. Volta um pouquinho só comigo. Volta aí uma só. Eu quero que você me dá... Eu quero que todo mundo, se possível, né? Eu sei que tem algumas pessoas que não estão com a câmera, né? Mas eu queria ver um positivo aí de vocês, uma coisa. Eu queria que você pudesse me dizer assim, você tem certeza
de que lado você está aqui? Você tem certeza, por exemplo, que você já atravessou e você está do lado aqui da vida eterna? Se você hoje, né, não vai acontecer, tá, gente? Mas se Jesus te recolhesse hoje, você tem certeza que você está desse lado aqui da vida eterna ou você ainda está lá no lado da morte espiritual? Quem tem certeza plena que está aqui do lado, faz um joinha para mim. Preste atenção no que eu vou perguntar. Se você está num dia daqueles ruim, você acordou, você foi levantar, sabe aquela vez que a gente levanta e já chuta o pé da cama, o dedinho já dá aquela dor, você acordou no dia tudo errado, aí você está com aquela dor tremenda, aí você saiu, aí uma pessoa já veio, fechou você, você ficou nervosa, aí você falou o que não devia falar, sabe quando fala aquele aí você falou, Deus, né, você já estava bravo lá com o pé, agora você falou que não devia, você chega no trabalho, recebe uma notícia ruim lá, que você foi demitida, aí você ficou muito nervosa, você já perdeu totalmente o controle. Está voltando de novo para casa, aí a pessoa vem e bate no seu carro, agora na volta, amassou tudo, aí você foi lá, espancou a pessoa de raiva, jogou toda a tua raiva do dia toda nela, espancou, deixou ela lá semi-morta, e aí tocou a trombeta. A sétima, não é assim? Está lá na Bíblia? A sétima, pá, o anjo tocou lá. Você vai ficar aqui ou você está salvo? Você crê que está salvo ainda? Rubinho, faz um favor para mim. Você está no controle. Volta na figura 2. O que nos fez ter vida eterna? Foram as nossas boas obras? Não. Não. Foram as penitências? Não. Foi a religião? Não. Foi o batismo? Não. O que nos fez ter a vida eterna? Quer dizer, isso é importante nós entendermos. Nós não conseguimos chegar à vida eterna por nada que fizemos, né? Nada que seja obras humanas nós. Aí o 3, nós vamos ver agora na figura 3 novamente. Vamos lá. O que nos conduziu à vida eterna? Cristo. A vida eterna só nos foi dada mediante a obra de Jesus Cristo na cruz. Eu só entro na vida eterna, eu só volto a viver a comunhão com Deus, porque Jesus Cristo fez o sacrifício, morreu a minha morte, pagou o preço. Nada do que eu fiz me fez chegar ao céu. Então, veja só, se nada do que eu fiz me fez chegar ao céu, e eu só estou ali porque é graça de Deus, por causa do sacrifício que Cristo, seu Filho, fez na cruz, o que me garante no céu é Jesus, e não as minhas obras. Entenderam? O que me garante viver com plenitude a vida eterna oferecida por Deus é Jesus. Não o que eu deixei de fazer ou o que eu fiz. Porque, na verdade, eu já nem cheguei lá por mim. Então, nada do que eu faça, na verdade, vai redundar para mim em diferença alguma. É o que Cristo fez. E o que Cristo fez foi suficiente para que eu tenha a vida. Então, Cristo pagou o preço de todo o pecado. Isso é importante entender, tá, Júlio? Cristo pagou o preço de todo o pecado. Ele pagou o preço do teu pecado de amanhã também, que você ainda nem sabe que vai cometer. Porque a morte de Cristo, ela é atemporal. Ele não é sacrificado todos os dias. Cristo foi sacrificado uma única vez, diz o texto em Hebreus. Uma única vez para todos sempre. Significa que ele já morreu até pelos pecados que nós iremos cometer no ano 2025, se nós estivermos vivos até lá. Você entendeu? Ele já pagou o preço de todo o pecado que a gente possa vir cometer. A morte dele é única. E nós só estamos no céu por causa dele. Não perde a salvação, tá, Júlio? Independente do que acontecer, e por mais assustador que possa parecer, talvez, aos seus olhos, de repente fala assim, poxa, mas eu fiz tanto pecado, mas Cristo pagou o preço já desses pecados. E a gente vai continuar pecando, porque, infelizmente, né, ainda habita em nós o pecado. A gente acaba por pecar, e a gente faz o quê quando a gente peca? A Bíblia fala assim, confessai os vossos pecados. E ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se não der tempo, oh Deus, eu tive um dia tão horrível, não consegui confessar aqueles 10 pecados lá que o pastor citou, não deu tempo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus,
Deus já morreu naquela cruz por você, na pessoa do Filho, e ele garante a tua salvação. Por quê? Porque não é baseado em nossas obras, é na obra que o Filho fez, entendeu? Não é no que nós fazemos ou deixamos, é no que o Filho fez. Agora, nós temos que continuar praticando boas obras. Ah, mas não vai somar. Não, não vai somar na minha salvação nada, não vai contribuir nada. Mas eu agora entendi que Deus, o Filho morreu naquela cruz e que eu devo, então, fazer o bem. Porque eu fui criado por Deus para o bem. Eu fui criado para fazer boas obras. Eu sou filho da luz. Então, eu só posso praticar coisas boas. Então, eu vou viver fazendo as coisas boas. A gente não perde a salvação. O sangue de Cristo já te garantiu a salvação. Então, todos vocês que estão me ouvindo, vocês que creram, vocês têm salvação. Não pode duvidar disso, momento algum. Deus selou vocês com o Espírito, essa é a fé nossa. Por isso que a salvação é graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. É Ele que me deu salvação, não sou eu. Não tem nada de mim, é dele, Ele fez por mim. É nele que eu confio, minha fé está nele, na obra que Ele fez. Então eu estou salvo, se alguém perguntar para você se eu sou salvo, e não importa, você pensa, eu sou salvo. Por quê? Porque Cristo pagou o preço. Amém? E só pode ser batizado quem tem essa certeza. Tem que ter essa certeza do coração. Por quê? Porque o batismo é exatamente esse ato. Onde você fala o quê? Quando você desce as águas, você está falando que morreu para o mundo. E na hora que você é levantado, eu ressuscitei para Cristo. Quer dizer, então, minha vida agora está em Cristo. Eu preciso ter essa certeza. Então, isso é o batismo. Então, a gente já falou aí, né, o que é batismo. É um rito, né, que a gente falou, para aqueles que nasceram de novo, que compreenderam essa verdade, que a gente explicou o que é o nascer de novo. O significado desse batismo, ele é só um símbolo desse novo nascimento. Quem deve ser batizado? Aqueles que nasceram de novo, quem crê. Quem ministra o batismo? Né? O batismo, no nosso caso, da igreja batista, o pastor é quem faz, mas não é necessariamente pastor. Por exemplo, a pessoa que vai ser batizada, ela fala assim, pastor, faz de conta, tá? Ó, quem me evangelizou e falou de Jesus para mim, a qual me levou a aceitar essa fé, foi a minha amiga, o meu amigo, não sei, né? Aquela pessoa, meu pai, foi a minha tia. Então, essa pessoa pode vir batizar. Fico junto com essa pessoa, ela entra na água junto, tá? Eu vou fazer toda a parte da fala, né? Perguntar um pouquinho tal sobre a vida da pessoa ali que vai estar se batizando, e ela faz junto comigo o ato, que é o ato de descer a pessoa nas águas e levantar. Então, ela participa do batismo junto. Essa pessoa que te evangelizou, a gente permite que ela faça isso aí. Por quê? Porque o batismo, dentro da Bíblia, ele não era uma coisa que só o pastor, né, fazia, o apóstolo. O apóstolo Paulo, quando vocês vão lá estudar a Bíblia, vocês vão ver que ele foi batizado por um discípulo chamado Ananias, e que depois some da história. Foi um discípulo, não foi Pedro que batizou ele, não chamaram lá os apóstolos, não, foi um discípulo ali que batizou ele. Quando Jesus fala assim, ide pregar o evangelho batizando-os, ele está falando para todos nós discípulos, né, e fazendo isso, vão pregando, vão batizando, mas a gente, né, como eu falei, tem uma organização, enfim, e a igreja, ela faz assim, só que a gente quer que as pessoas participem, porque eu acho que até educar, uma forma, né, de educar, né, as pessoas também, nesse aspecto de, poxa vida, eu falei de Jesus para aquela pessoa, e você poderia até com ela naquele momento, né, tão simbólico, né, e batizá-la ali, então, a gente faz isso, tá? Então, se você que está hoje entrando aí na igreja também, e amanhã você discipular alguém, você ganhou para Jesus, aí trouxe essa pessoa batizada, você vai batizá-la lá. Mas então, é o pastor junto com aquele que evangelizou. Se não tiver, né, ninguém, não, mas eu ouvi aqui na pregação mesmo, o pastor fez, ou tal, aí vai estar só o pastor. Mas é só a pessoa que evangelizou, tá? Mas eu quero com o meu amigo, mas quem que ele? Só amigo, não. Só a pessoa que evangelizou, tá bom? Ele pode participar desse momento aí, tá?